O conselheiro do nosso acampamento ouviu gritos vindos do lago e falou pra gente: "Fiquem nas camas de vocês, é só os mais velhos tentando dar susto em vocês." Só que os gritos não paravam. Tudo começou por volta das 11 da noite. Logo depois que apagaram as luzes no acampamento Água Clara, eu tava no beliche de cima, ainda acordado porque o meu companheiro de beliche, Derek, ronava havia uns 20 minutos quando aquele som cortou a escuridão. Um grito agudo que vinha da direção do lago, talvez uns 400 metros da nossa cabana. Era daquele tipo que faz o estômago revirar, que não parecia brincadeira nem diversão. O Derek parou de roncar de repente e sentou tão rápido que bateu a cabeça na estrutura do meu beliche. "O que foi isso?" ele sussurrou. Antes que eu respondesse, veio outro grito, mais longo dessa vez, e eu ouvi movimento nos outros beliches. O nosso conselheiro Nathan Greer devia estar dormindo no quartinho na frente da cabana, mas a porta dele abriu e ele saiu só de calça de pijama e camiseta do acampamento Água Clara. Parou no meio da cabana com as mãos na cintura, parecendo mais irritado do que preocupado. "Fiquem nas camas de vocês", ele disse com voz sem graça. "É só os mais velhos tentando assustar vocês. Eles fazem isso todo verão. Na primeira semana sempre tentam apavorar os mais novos." Veio outro grito, e esse parecia desesperado, quase suplicante. Eu tinha 14 anos. Já sabia diferenciar um grito de pegadinha de um de verdade. Minha irmã mais velha, Melanie, me assustou. Tantas vezes em casa que eu reconhecia a diferença. Aquilo não era alguém fingindo medo por graça, era pavor de verdade na voz de alguém. Isso não parece falso. Eu falei do meu beliche, o Nathan virou para me olhar, e mesmo na luz fraca do emergência perto da porta, dava para ver que o rosto dele endureceu. "Connor, eu sou conselheiro aqui há 6 anos. Todo verão, os caras de 17, 18 anos acampam perto do lago e tentam zoar os mais novos. Ano passado, um deles se vestiu de máscara e correu perto das cabanas. No anterior, tocaram gravação de uivo de lobo. É a mesma coisa. Agora todo mundo volta a dormir antes que eu comece a dar advertências." O Derek me olhou de baixo com os olhos arregalados. A gente estava no acampamento só há 3 dias, mas já tinha aprendido que advertência significava perder privilégios. 3, e você não podia subir na parede de escalada nem na tirolesa. 5, e perdia a fogueira de sexta à noite. O Nathan comandava a cabana com mão de ferro. Mas os gritos continuavam, não o tempo todo, mas a cada 30 segundos mais ou menos outro grito cortava a noite. Às vezes parecia que tinha palavras, mas eu não conseguia entender. Outras vezes era só som puro. Éramos 12 garotos na cabana, todos entre 13 e 15 anos, e dava para ouvir cochichos começando no escuro apesar da ordem do Nathan. "Talvez alguém esteja machucado de verdade", falou um garoto chamado Joshua do outro lado da cabana. Ele era do meu grupo de natação, quieto, mas esperto, e se não for brincadeira, o Nathan foi até o beliche do Joshua e ficou lá parado até os cochichos pararem de vez. Quer saber o que acontece quando o conselheiro exagera numa pegadinha? No verão passado, no acampamento do outro lado do lago, um conselheiro chamou a emergência por causa de gritos. Mandaram 3 barcos policiais e um helicóptero. No final era só uns garotos vendo filme de terror no celular com volume alto. O conselheiro foi demitido e o acampamento quase perdeu a licença. Eu não vou cometer esse erro. Ele olhou para todos nós. "Todo mundo fica na cama. Ponto final. Quem discutir leva 5 advertências." A cabana ficou em silêncio, exceto pelos gritos lá fora que agora mudavam de tom. Pareciam roucos, como se quem gritava já estivesse fazendo isso há tempo demais. Eu fiquei deitado olhando o teto de madeira com o coração acelerado. Alguma coisa estava muito errada, mas o Nathan era o adulto, a autoridade. Quem devia saber o que fazer? Ele estava ali há 6 anos. Talvez realmente soubesse mais que a gente. Talvez isso fosse normal em acampamento de verão. Eu nunca tinha ido para um acampamento com pernoite antes. Meus pais me mandaram para cá dizendo que eu precisava ganhar caráter e independência. O que na verdade queria dizer que estavam cansados de eu passar o verão inteiro jogando videogame. O acampamento Água Clara custou $3.000 para eles por 4 semanas. E minha mãe me fez prometer que eu ia seguir as regras e não dar trabalho. Então, quando o Nathan mandou ficar na cama, eu obedeci, mesmo com o corpo inteiro, pedindo para levantar e ir ver o lago. Os gritos continuaram por mais uns 5 minutos, ficando mais fracos e espaçados. Depois pararam de vez. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho. "Viram?", falou o Nathan no escuro. "Eles cansaram e desistiram. É assim que pegadinha funciona. Só é divertida se alguém reage.
Ele voltou pro quarto e fechou a porta. Ouvi o clique da tranca. Olhei pro Derek lá embaixo, que me encarava com uma cara que eu não conseguia decifrar. Nenhum de nós falou nada pra não levar advertência. Mas dava pra ver que ele pensava a mesma coisa que eu. Aquilo não parecia alguém que cansou e desistiu. Parecia alguém que não conseguia mais gritar. Não sei se dormi de verdade aquela noite ou só fiquei ali num meio termo entre acordado e dormindo, ouvindo os sons da floresta. Em algum momento o céu começou a clarear e os pássaros começaram a cantar. Quando o sino de acordar tocou às 7, o Nathan abriu a porta e agiu como se nada tivesse acontecido. Bom dia, pessoal. Café da manhã em 30 minutos. Quero todo mundo vestido, camas arrumadas e dentes escovados. Vamos lá. Ele bateu palmas 2 vezes do jeito que sempre fazia. Ninguém falou dos gritos. A gente se vestiu em silêncio, arrumou as camas do jeito que o Nathan exigia, com cantos perfeitos e travesseiros no meio, e foi pro banheiro em fila. A rotina da manhã no acampamento Água Clara era bem regrada. O Nathan inspecionava cada cama, cheirava o hálito de todo mundo para ver se tinha escovado os dentes e nos colocava em fila do lado de fora para ir pro refeitório. Lembrem-se, ele disse enquanto estávamos alinhados. A cabana 7 tem reputação a zelar. Ganhamos o prêmio de limpeza na sessão passada e vamos ganhar de novo. Isso significa fila reta, sem conversa nas transições e respeito total com a propriedade e a equipe do acampamento. Os outros 11 garotos balançaram a cabeça. Percebi que o Joshua ficava olhando pro lago que dava pra ver entre as árvores dali do morro onde ficava nossa cabana. O sol da manhã deixava a água brilhando e tudo parecia calmo e bonito. Nada a ver com o terror da noite anterior, enquanto descíamos em fila silenciosa e reta pro refeitório. Eu ficava procurando o sinal dos mais velhos que supostamente tinham nos zoado. O refeitório estava barulhento, com os 200 acampados tomando café, mesas longas separadas por cabana, e cada conselheiro sentava na ponta para vigiar o comportamento. O Nathan sentou na nossa comendo ovos e bacon, enquanto ficava de olho pra gente usar os talheres. Direito, o diretor do acampamento, Roger Sutherland, ficou na frente com o microfone fazendo os anúncios da manhã sobre as atividades do dia. Aula de natação às 9, artes às 10, almoço ao meio-dia, período livre às 13, depois vários esportes até o jantar. Ele repetia o cronograma todo dia com voz animada e alta. E lembrem-se, acampados, o acampamento Água Clara é sobre fazer amizades, desenvolver habilidades e criar memórias para a vida toda. Vamos fazer hoje valer a pena. Todo mundo deu o grito. Obrigatório, e depois fomos liberados por número de cabana. Quando a cabana 7 levantou para sair, eu vi 2 conselheiros conversando rápido perto da porta da cozinha. Um deles segurava o walkie-talkie e estava pálido. O Roger foi até eles depressa e a conversa ficou agitada, mas baixa. Estávamos indo para a área de natação da manhã, quando um dos salva-vidas veio correndo do lago quase sprintando. Passou por nós sem nem responder o cumprimento do Nathan e foi direto pro escritório do diretor no prédio principal. O Nathan ficou olhando com cara feia, depois virou pra gente. Continuem andando, vamos atrasar. Mas eu notei que a voz confiante dele já tinha vacilado um pouco. A área de natação do acampamento Água Clara era linda, uma parte do lago cercada com corda, doca flutuante e área rasa para os iniciantes. A instrutora Amy Chan, que era universitária, normalmente chegava cedo e animada, mas naquela manhã ela não estava lá quando chegamos. O Nathan olhou o relógio irritado, típico. Os instrutores. Aqui não tem profissionalismo nenhum. Ficamos na areia de maiô esperando, e eu aproveitei para olhar o lago com mais cuidado. A área dos mais velhos ficava na outra margem, uns 800 metros dali. Dava para ver barracas montadas e restos de fogueira, mas nenhum movimento. A Amy finalmente apareceu 15 minutos atrasada, mas não estava com a cara animada de sempre. O rosto dela estava vermelho e inchado, e dava para ver que tinha chorado. Além disso, ela estava de roupa normal e não de maiô e uniforme de salva-vidas. A natação está cancelada esta manhã, ela disse com voz tremendo. Todo mundo precisa voltar imediatamente para as cabanas. O Nathan deu um passo à frente. Como assim? Por quê? Isso é horário de atividade marcada. Não pode cancelar sem autorização do Roger. A Amy olhou para ele e eu vi uma expressão que fez meu estômago gelar. Foi o Roger que mandou eu avisar. Todas as atividades da manhã foram canceladas. Todo mundo volta para as cabanas e fica lá até novo aviso. O rosto do Nathan ficou branco. Isso é ridículo. Se é por causa da pegadinha de ontem, eu já resolvi. Os mais velhos só estavam fazendo besteira. Mas agora tá tudo bem. Meus garotos precisam da aula de natação.
A voz da Amy subiu e dava para sentir a raiva misturada com a tristeza dela. Nathan vai para sua cabana agora. Isso não é pedido. Ela virou e saiu antes que ele pudesse falar algo. Indo para o prédio principal, o Nathan ficou parado um instante, claramente furioso por levar um fora, mas não tinha escolha. Tá bom? Cabana 7. De volta pros quartos e vocês podem agradecer aos idiotas que acharam graça em fazer pegadinha e bagunçar o cronograma do acampamento. A gente voltou em silêncio, mas dessa vez o silêncio era diferente, mais pesado. Quando chegamos na cabana, o Nathan abriu a porta e mandou a gente entrar. Hora livre, acho. Fiquem dentro da cabana. Preciso ir descobrir o que tá rolando. Ele saiu e no instante que os passos dele sumiram, a cabana explodiu em conversa. Alguém com certeza se machucou. O Joshua falou. Logo de cara, vocês viram a cara da Amy. Ela tava chorando. O Derek balançou a cabeça do beliche dele. E aquele salva-vidas correndo de verdade. Ninguém corre no acampamento se não tiver algo errado. Eu pensei nos gritos como pareciam desesperados no começo, depois mais fracos. E depois pararam. E se não era pegadinha? Eu falei baixinho. E se alguém tava mesmo precisando de ajuda e a gente só ficou deitado? Os outros garotos ficaram quietos. Ninguém queria pensar nessa possibilidade. Ficamos, esperando na cabana umas 2 horas. Pelas janelas dava para ver conselheiros e funcionários correndo de um prédio para o outro. E em certo momento, 3 carros de polícia subiram a estrada principal com luzes piscando. Não eram seguranças nem guardas florestais. Eram polícia de verdade. O Joshua, que tinha beliche perto da janela, ia narrando tudo. Tem um policial falando com o Roger na frente do escritório dele. O Roger tá chorando. Cara, o Roger tá chorando mesmo. Eu desci do meu beliche e fui olhar. O diretor Roger Sutherland era um cara grande de uns 50 e poucos anos que sempre passava autoridade e confiança. Vê-lo com as mãos no rosto e ombros tremendo era esquisito demais. Algo horrível tinha acontecido. A gente só não sabia o que ainda. O Nathan finalmente voltou para a cabana por volta das 11, e o rosto dele tinha mudado completamente da expressão confiante e desdenhosa que usou a manhã toda. Ele estava pálido e abalado e não conseguia olhar nenhum de nós nos olhos. Arrumem as coisas, ele disse baixinho. O acampamento está sendo esvaziado. Os pais de vocês estão sendo chamados para buscar. O Derek levantou a mão meio tímido. Por quê? O que aconteceu? O maxilar do Nathan travou. Só arrumem. Vocês vão saber logo. Mas a gente soube antes mesmo de terminar de arrumar, porque um funcionário da manutenção entrou na cabana para mexer no painel elétrico e estava falando no celular alto o suficiente para todo mundo ouvir. Encontraram ela de madrugada. Um pescador que acordou cedo, viu ela, boiando perto do deck do outro lado, estava na água há horas. A polícia tá dizendo afogamento, mas estão investigando por causa das circunstâncias. Ele parou para ouvir quem estava do outro lado. 17 anos. Ela era uma das acampadas mais velhas. Lily Morrison, acho que era o nome. Aparentemente ela foi nadar depois que a fogueira acabou e não voltou. As amigas acharam que ela tinha ido pra barraca, mas quando acordaram hoje e ela não tava lá, avisaram. Tarde demais. Eu senti como se tivessem me dado um soco. Na barriga, Lily Morrison. Eu não conhecia ela pessoalmente, mas tinha visto pelo acampamento. Ela era City conselheira em treinamento. O cara da manutenção finalmente percebeu que a gente estava ouvindo e saiu rápido, mas o estrago estava feito. Ficamos todos parados no meio de arrumar as coisas, olhando uns para os outros. Os gritos, o Joshua disse quase sem voz. Era ela estava se afogando e pedindo ajuda, e a gente só ficou nos beliches. O Derek olhou pro Nathan, que estava parado na porta como congelado. Você disse que era pegadinha, disse que eram os mais velhos zoando. O rosto do Nathan ficou vermelho. Eu não sabia como eu ia saber. Parecia exatamente igual aos outros anos quando os garotos fazem essas pegadinhas idiotas. Isso não é culpa minha, mas era culpa dele. E todo mundo na cabana sabia. Uma garota estava se afogando no lago pedindo socorro, e o nosso conselheiro mandou ignorar. Se trancou no quarto e se recusou a conferir. Ameaçou a gente de advertência se tentasse ajudar. Eu pensei nos 12 gritos que contei, cada um mais fraco. 12 chances de salvar ela. 12 vezes que não fizemos nada porque um adulto mandou que não era nada. Meus pais chegaram 6 horas depois para me buscar. Até lá a história já tinha se espalhado pelo acampamento inteiro. A Lily Morrison tinha ido nadar com amigas depois da fogueira da noite. Todos entraram na água por volta das 10, mas estava escuro e foram descuidados. O lago tem um ponto de queda a uns 12 metros da margem
onde a profundidade vai de 1,5 metro para 6 metros em poucos passos, a Lily aparentemente nadou além desse ponto e se deu mal. As amigas já estavam na margem nessa hora, bêbadas de cerveja, que contrabandeavam pro acampamento e não perceberam que ela sumiu até ser tarde. Quando finalmente viram que ela não estava com elas, começaram a chamar o nome, mas estavam bêbadas demais para organizar uma busca decente. Acharam que ela tinha voltado para a barraca. Mas a Lily estava na água o tempo todo lutando e gritando. A polícia calculou que ela ficou consciente e lutando pelo menos 15 minutos antes de afogar. 15 minutos de gritos que várias cabanas ouviram. 15 minutos em que o Nathan e outros 3 conselheiros acharam que era pegadinha. Minha mãe me abraçou tão forte quando chegou que eu mal conseguia respirar. Meu pai ficou atrás dela com cara séria, ouvindo o diretor explicar o que rolou. Outros pais estavam chegando também, todos putos e querendo explicação. Como isso aconteceu? Por que os conselheiros não reagiram? Que tipo de supervisão era essa? O Roger ficava pedindo desculpa, dizendo que ia ter investigação completa, que os protocolos claramente falharam, que era uma tragédia sem precedentes, mas os pais não estavam satisfeitos com desculpas. Um pai que era advogado já falava em processo. Uma mãe estava no telefone com a emissora local de notícia. Outro pai queria saber por que os conselheiros não tinham treinamento para emergência. O acampamento virou caos. Crianças chorando, pais gritando, conselheiros com cara de quem levou o choque. Enquanto colocávamos minhas coisas no carro, eu vi o Nathan sozinho perto do estacionamento olhando as famílias irem embora. Ele parecia perdido. Um policial se aproximou dele com um caderno e o corpo todo do Nathan pareceu encolher. Meu pai viu que eu estava olhando e pôs a mão no meu ombro. Vamos, Connor. Vamos para casa. A viagem de volta foi em silêncio na primeira hora. Eu fiquei no banco de trás olhando pela janela, repassando a noite inteira na cabeça. Os gritos, o tom desdenhoso. Do Nathan, o jeito que eu aceitei a autoridade dele, e fiquei no beliche. Finalmente, minha mãe virou no banco. Filho, eu preciso que você saiba que isso não foi culpa sua. Você estava seguindo as regras como devia. Os adultos falharam aqui, não você. Mas eu não me sentia sem culpa. Eu tinha 14 anos. Não era criancinha. Eu sabia que algo estava errado. Eu ouvi a diferença entre grito de pegadinha e de verdade, e não fiz nada porque tive medo de levar advertência. Medo de me encrencar, medo de questionar o julgamento de um adulto. A notícia saiu naquela noite. Primeiro na emissora local, depois estadual, depois nacional. Adolescente se afoga em acampamento de verão, enquanto conselheiros ignoram os gritos dela. Era a manchete que eu via repetida em vários canais. Mostravam fotos da Lily, uma garota bonita de cabelo castanho longo e sorriso iluminado. Entrevistavam os pais dela que estavam destruídos, a mãe mal conseguia falar. O pai pedia respostas com voz tremendo de raiva e dor. A investigação andou rápido. Em 3 dias, os detalhes estavam públicos. Várias cabanas ouviram os gritos. O Nathan não foi o único conselheiro que ignorou, mas era o mais perto do lago e o que mais podia ter reagido. Os outros que ouviram ligaram pro Nathan no walkie-talkie para perguntar se ele ia conferir, e ele garantiu que era só pegadinha, que estava resolvido. Então todos voltaram a dormir. Os protocolos de emergência do acampamento eram péssimos. Conselheiros não tinham treinamento para diferenciar emergência real de alarme falso, não existia sistema para verificar ameaças possíveis. O sistema de pares que devia valer na natação foi ignorado na nadada noturna sem permissão. As acampadas mais velhas que estavam nadando com a Lily levaram multa por posse de álcool e risco imprudente, mas as acusações caíram no final porque eram adolescentes que fizeram escolhas ruins. Mas o foco mesmo era no Nathan Greer e na administração do acampamento. O Nathan foi demitido na hora, o nome e a cara dele estampados na notícia. O pessoal na internet foi cruel. As sessões de comentários eram pesadas, chamavam o Nathan de assassino. Diziam que ele devia ir preso, que era covarde, que deixou uma garota morrer para não se incomodar. Alguém fuçou as redes sociais dele e achou fotos dele em festas bebendo, parecendo um jovem de 24 anos normal. Viraram prova de imaturidade e irresponsabilidade. Ameaças de morte chegavam aos montes, o endereço dele vazou. Ele teve que morar com os pais e parar de sair porque as pessoas reconheciam e gritavam com ele na rua. Uma parte de mim sentia pena porque ele não quis que ninguém morresse. Ele só errou feio no julgamento baseado no que acontecia nos anos anteriores. Mas aí, eu lembrava da cara da Lily nas fotos da notícia, aquele sorriso iluminado a vida toda pela frente, e eu não conseguia sentir pena de verdade. O acampamento fechou de vez 2 semanas depois do ocorrido.
O Roger Sutherland pediu demissão e deu uma coletiva chorando, onde assumiu responsabilidade pelas falhas do sistema. Várias ações judiciais foram abertas pela família da Lily e de outros acampados. Meus pais não processaram porque disseram que eu não tinha sido diretamente prejudicado, mas acompanharam os casos de perto. A investigação criminal levou meses. O promotor teve que decidir se as ações do Nathan chegavam à negligência criminal. Especialistas jurídicos debatiam sem parar nos programas de TV. Alguns diziam que ele era só um conselheiro jovem seguindo padrões de anos anteriores e não podia saber que, dessa vez era diferente. Outros diziam que qualquer pessoa razoável pelo menos teria ido conferir com gritos que duraram tanto tempo, que a recusa dele em investigar era indiferença, recklessness à vida humana. No final, o Nathan foi acusado de homicídio por negligência criminal. O julgamento começou 18 meses depois da morte da Lily. Eu já tinha 15 anos, estava no segundo ano do ensino médio e fui chamado para depor. Nunca tinha estado num tribunal antes. O juiz parecia sério, o júri parecia sério e o Nathan sentado na mesa da defesa parecia anos mais velho que o conselheiro confiante que eu conheci. Ele tinha emagrecido e os olhos tinham um ar vazio. Quando chegou minha vez no banco das testemunhas, o promotor pediu para eu descrever a noite. Eu contei tudo. Os gritos, a resposta desdenhosa do Nathan, as ameaças de advertência, o jeito que ele se trancou no quarto. O advogado de defesa tentou deixar menos grave. Os gritos pareciam com pegadinhas anteriores que você tinha ouvido no acampamento. Ele me perguntou: eu só estava no acampamento há 3 dias. Eu respondi: eu não tinha ouvido nenhuma pegadinha antes. Mas para mim aquilo soava real, não falso. Mas você não é especialista em diferenciar gritos verdadeiros de fingidos, né? Não, mas eu sei como é o som de medo de verdade. O advogado de defesa perguntou se o Nathan parecia mau ou cruel. Não, eu admiti. Ele parecia irritado. Parecia que achava que sabia mais que a gente, que já tinha visto aquilo antes, e que a gente estava exagerando. Então ele estava tomando uma decisão baseada na experiência dele, uma decisão errada que acabou matando alguém. O juiz me mandou só responder as perguntas sem adicionar comentários, mas eu vi vários jurados balançando a cabeça com o que eu falei, outros acampados depuseram também. O Joshua descreveu como os gritos duraram uns 15 minutos. O Derek falou de como todo mundo sabia que algo estava errado, mas tinha medo de punição para desobedecer. A Amy, a instrutora de natação, depôs sobre encontrar o corpo da Lily, boiando perto do deck. O especialista da acusação era uma expert em segurança de acampamentos que trabalhava na área há 30 anos. Ela destruiu os protocolos do acampamento Água Clara e as escolhas do Nathan. Qualquer conselheiro competente, ao ouvir gritos que continuavam por mais de 1 ou 2 minutos no mínimo, iria investigar. Ela disse que não olhar nem pela janela, não ligar para os outros conselheiros, nem gastar 5 minutos para conferir a situação era uma quebra grave do dever de cuidado. A defesa chamou um expert deles que defendeu que o Nathan estava seguindo protocolos razoáveis para lidar com pegadinhas de acampados. Mas no contra-interrogatório até ele admitiu que depois de 5 minutos de gritos contínuos, qualquer conselheiro devia ter ido conferir. O julgamento durou 3 semanas. O júri deliberou por 2 dias. Quando voltaram, acharam o Nathan culpado de homicídio por negligência criminal. Ele pegou 4 anos de prisão, embora o juiz reconhecesse que ele não quis fazer mal. Sua falta de ação, o desprezo por sinais claros de perigo e o fato de priorizar comodidade em vez de segurança levaram diretamente à morte da Lily Morrison, disse o juiz. A mãe do Nathan gritou na sala do tribunal. O pai dele ficou com a cabeça nas mãos. Os pais da Lily se abraçaram e choraram, não de alegria, mas de um alívio cansado por alguém finalmente ser responsabilizado. Eu assisti tudo da galeria e só senti vazio. Uma garota estava morta, um homem ia pra cadeia, dezenas de nós íamos carregar esse trauma pra sempre. E pra quê? Porque alguém foi orgulhoso demais para admitir que podia estar errado, confiante demais no reconhecimento de padrões, desprezou demais as preocupações das crianças. Eu pensei em como tudo seria diferente se o Nathan tivesse gasto só 5 minutos para ir até o lago, se tivesse conferido, se tivesse olhado, era só isso que precisava. 5 minutos de esforço e humildade, e a Lily Morrison teria voltado para casa com a família naquele verão. Os processos continuaram por anos. Os casos civis foram resolvidos no final com o seguro do acampamento pagando milhões para a família da Lily.
Meus pais receberam um cheque de acordo também, mesmo sem terem processado, porque as famílias que entraram na justiça incluíram todos os acampados que estavam lá. Eu guardei o dinheiro da minha parte numa conta e não mexi. Parecia errado ganhar dinheiro com a morte da Lily. Quando fiz 18 anos, doei tudo para uma ONG de prevenção de afogamentos. O trauma daquela noite me afetou de jeitos que só entendi anos. Depois, desenvolvi ansiedade forte com figuras de autoridade, sempre questionando o julgamento delas. Em vez de confiar cegamente, meus pais acharam que eu virei rebelde, mas não era rebeldia. Era autoproteção. Eu não podia deixar outro Nathan Greer decidir por mim sem questionar. Comecei terapia na faculdade depois que os pesadelos não paravam. Eu sonhava que estava na água gritando enquanto gente sem rosto na margem dizia que era só pegadinha. Acordava ofegante achando que estava me afogando. Minha terapeuta Rachel Foster me ajudou a entender que eu carregava a culpa de sobrevivente. Você era criança seguindo ordens de adulto. Ela disse, a responsabilidade não era sua, mas saber isso na cabeça é diferente de sentir no coração. Eu ainda achava que devia ter feito mais. Me formei em serviço social com foco em defesa de jovens e reforma de sistemas. Meu primeiro emprego foi numa ONG que revisava protocolos de segurança em acampamentos e programas para jovens. Virei a pessoa que checava se as organizações tinham procedimentos decentes para emergência, se os funcionários eram bem treinados, se existiam sistemas para pegar falhas antes de virarem tragédias. Eu pensava no acampamento Água Clara todo santo dia que ia trabalhar. Aos 26 anos, me mandaram revisar um acampamento no interior de Nova York. Andando pelas instalações, checando os protocolos, tive um momento de dissonância forte. Eu agora estava numa posição de autoridade, a pessoa que os outros iam ouvir e confiar. O peso dessa responsabilidade era esmagador. E se eu deixasse passar algo? E se minhas recomendações não fossem suficientes? E se outra criança morresse porque eu não identifiquei uma falha no sistema? Liguei para a Dra. Foster naquela noite e desabafei na crise. Você faz esse trabalho por causa do que aconteceu. Ela me lembrou. Você entende o que está em jogo de um jeito que a maioria não entende. Isso te torna melhor nisso, não pior. Ela estava certa. Eu era meticuloso nas revisões, às vezes até chato demais. Conheci minha esposa Jennifer numa conferência sobre padrões de segurança para jovens. Ela trabalhava na comissão estadual que licenciava acampamentos e instalações recreativas. No nosso segundo encontro, contei para ela sobre o acampamento Água Clara, porque não dava para ficar com alguém a longo prazo sem ela entender essa parte fundamental de quem eu era. Ela ouviu a história toda. Depois pegou minha mão. É por isso que você se importa tanto. É por isso que você é tão bom no que faz. Nos casamos 2 anos. Depois, quando tivemos nossa primeira filha, uma menina que chamamos de Sophie, virei o pai mais paranoico possível. A Jennifer tinha que me acalmar o tempo todo. Da ansiedade, toda a aula de natação, toda a excursão da escola, toda a festa do pijama. Eu morria de medo de algo dar errado. E eu não estar lá para impedir. Você não pode proteger ela de tudo. A Jennifer disse com carinho quando a Sophie tinha 6 anos e queria ir para um acampamento diurno. Eu sei. Eu respondi. Mas posso tentar. Investiguei aquele acampamento diurno mais a fundo que qualquer coisa na minha carreira profissional. Me reuni com o diretor 3 vezes, revisei os protocolos de emergência, chequei os registros de treinamento dos conselheiros e confirmei as certificações dos salva-vidas. O Nathan Greer saiu da prisão depois de cumprir 3 anos dos 4 da sentença. Li sobre isso na notícia. Tinha uma foto dele saindo do presídio, parecendo mais velho e assombrado. Ele deu uma entrevista para um jornal local, dizendo que pensava na Lily Morrison todo dia, que nunca ia se perdoar, que esperava que de algum jeito o castigo dele tivesse trazido paz para a família dela, mesmo sabendo que nada trazia ela de volta. O pessoal na internet se dividiu sobre se ele cumpriu tempo suficiente. Uns achavam que devia ter pegado mais que 4 anos. Era nada comparado à vida que a Lily perdeu. Outros achavam que a vida dele já estava destruída, que nunca mais ia trabalhar com jovens que carregavam peso que nunca ia sumir. Eu não sabia o que pensar. A raiva que sentia adolescente tinha virado algo mais complicado. Ele cometeu um erro terrível, nascido de arrogância e viés de reconhecimento de padrões. Merecia consequências, mas também não era monstro. Só um humano falho que colocaram numa posição de responsabilidade que ele não soube lidar. Os monstros de verdade eram os sistemas que falharam, o acampamento que não treinou os conselheiros direito, a cultura que colocava a comodidade acima da atenção. Quando a Sophie fez 12 anos, ela quis ir para um acampamento com pernoite,
Cada pedacinho de pai que tinha em mim gritava não. Mas a Jennifer me lembrou que eu não podia deixar meu trauma roubar da nossa filha as experiências normais da infância. A gente chegou num acordo. A Sophie podia ir, mas só para um acampamento que eu mesmo tivesse checado e aprovado do começo ao fim. Passei meses pesquisando opções até escolher um programa que tinha histórico impecável de segurança e protocolos de emergência que iam muito além do padrão da indústria. Na noite antes de levar a Sophie pro acampamento, eu não consegui dormir. A Jennifer me encontrou às 2 da manhã, sentado no quarto da Sophie, só olhando ela dormir. Ela vai ficar bem. A Jennifer sussurrou. Eu conheço os protocolos deles. Os conselheiros são treinados para responder qualquer emergência em, no máximo, 2 minutos. Tem equipe médica 24 horas no local. O lago tem salva-vidas o tempo todo, nas horas de natação, e fica proibido depois que escurece. Eu balancei a cabeça, mas o medo não saía. Quando deixamos a Sophie lá, e eu conheci a conselheira dela, uma mulher de uns 30 e poucos, chamada Patricia Daniels, com 8 anos de experiência e um monte de certificações de segurança. Eu puxei ela pro canto. Se vocês ouvirem gritos, investiguem na hora. Não pensem que é pegadinha. Não esperem para confirmar. Vão conferir imediatamente. A Patrícia ficou meio confusa com a intensidade, mas assentiu. Claro, isso é protocolo padrão aqui. Qualquer emergência potencial recebe resposta imediata. Eu quis contar para ela sobre o acampamento Água Clara, sobre a Lily Morrison, sobre o preço de achar que sabe, e de demorar, mas não contei porque não queria transformar o acampamento da Sophie no meu peso. As 2 semanas que a Sophie passou lá foram as mais longas da minha vida. Eu ficava olhando o celular o tempo todo, esperando uma ligação dizendo que algo tinha dado errado, mas a ligação nunca veio. A Sophie voltou para casa, feliz, queimada de sol, cheia de histórias de natação, tiro com arco e pulseirinhas da amizade. Ela amou e já queria voltar no verão seguinte. Eu sorri e disse que claro que podia. E naquela noite, chorei de alívio porque ela tinha conseguido viver a experiência de acampamento que roubaram de mim. A Lily Morrison teria 33 anos no ano que a Sophie foi pro acampamento. Eu pensava nisso o tempo todo. O que a Lily estaria fazendo? Será que já tinha casado, tido filhos, seguido uma carreira, todas as possibilidades que roubaram dela porque alguém não gastou 5 minutos para conferir? Continuei trabalhando com segurança de jovens por 15 anos, revisei centenas de acampamentos, escolas e programas, treinei milhares de conselheiros e funcionários em protocolos de resposta a emergências, e em todo o treinamento eu contava sobre o acampamento Água Clara. Não usava o nome da Lily porque a família dela merecia privacidade, mas contava sobre o conselheiro que achou que os gritos eram pegadinha, sobre a garota que se afogou enquanto as pessoas ouviam e não faziam nada, sobre a tragédia que podia ter sido evitada com uma simples checagem. O trabalho de vocês não é só fazer atividade e entreter as crianças, eu dizia. O trabalho de vocês é manter elas vivas. E isso significa investigar toda a emergência possível, não importa o quão improvável pareça. Significa deixar o orgulho, as suposições e a preguiça de lado. Significa aceitar que você pode estar errado e agir mesmo assim. Os conselheiros escutavam de olhos arregalados, alguns mal mais velhos que os garotos que eu era no acampamento Água Clara. Eu esperava que a história grudasse neles, que quando ouvissem algo estranho lembrassem e fossem conferir que fossem a pessoa que o Nathan Greer não conseguiu ser. O aniversário de 30 anos da morte da Lily chegou quando eu tinha 44. O jornal local fez uma matéria retrospectiva entrevistando os pais da Lily, que nunca se recuperaram de verdade, entrevistando o Nathan, que tinha mudado de estado e trabalhava na construção civil com outro nome, entrevistando alguns dos outros acampados que estavam lá. Me chamaram também, mas eu recusei. Não precisava reviver aquilo em público porque revivia em particular todo dia. Em vez disso, escrevi uma carta para os pais da Lily. Nunca tinha entrado em contato antes. Nunca soube o que dizer que não soasse vazio ou egoísta. Mas no aniversário de 30 anos senti que precisava falar alguma coisa. Querido senhor e senhora Morrison, eu estava na cabana 7 do acampamento Água Clara na noite que a Lily morreu. Eu ouvi ela gritando e não fiz nada porque meu conselheiro disse que era pegadinha. Passei toda a minha vida adulta tentando garantir que o que aconteceu com a Lily nunca mais aconteça com outra criança. Trabalho com segurança em acampamentos, treinando conselheiros e revisando protocolos. Conto a história da filha de vocês, embora sem o nome dela, para todo conselheiro novo que treino. Quero que saibam que a morte da Lily não foi em vão, criou ondas que salvaram vidas. Toda vez que um conselheiro investiga porque lembra das consequências de não investigar.
Isso é o legado da Lily. Sinto muito por não ter conseguido salvar ela, mas tentei honrar a memória dela garantindo que outras não passem pelo mesmo. Espero que isso traga um pouquinho de paz para vocês. Enviei a carta sem esperar resposta, mas 3 semanas depois recebi uma. A senhora Morrison respondeu com letra cuidadosa. Obrigada pela sua carta. Obrigada pelo trabalho que você faz. Obrigada por lembrar da Lily como pessoa e não só como tragédia. Sentimos falta dela todo dia. Saber que a morte dela evitou que aconteça com outros é o único conforto que conseguimos encontrar. Por favor, continue seu trabalho. Importa mais do que você imagina. A Sophie se formou no ensino médio e escolheu fazer faculdade de gestão de emergências. Me disse que se inspirou no trabalho que eu faço, na paixão que eu coloco em deixar os sistemas mais seguros. Fiquei orgulhoso e apavorado na mesma medida, porque significava que ela entendia o que estava em jogo. Entendia que sistemas falham e pessoas morrem quando a gente não fica de olho. No primeiro dia de faculdade, eu levei ela para o campus, ajudei a arrumar o quarto no dormitório. Quando estava indo embora, ela me abraçou forte e disse: Pai, eu sei por que você faz o que faz. Eu sei do acampamento Água Clara. Pesquisei no Google anos atrás, depois de ouvir você e a mãe conversando. Eu vou ajudar também. A gente vai melhorar as coisas. Chorei no caminho de volta para casa, impressionado com o jeito estranho que a tragédia se espalha pelas gerações. Como uma noite horrível quando eu tinha 14 anos, moldou toda a minha vida e agora moldava a da minha filha. Mas talvez seja assim que as coisas melhorem. Não esquecendo, mas lembrando e agindo, deixando a dor virar propósito, em vez de só ficar como ferida aberta. Tenho 50 anos agora, e ainda trabalho com segurança de jovens. Meu cabelo tá grisalho, e as costas doem. Dizem que tô perto da idade de me aposentar, mas não consigo imaginar parar. Cada protocolo que melhorou, cada conselheiro que treino, cada sistema de resposta a emergências que ajudo a implantar, é mais um tijolinho na parede entre as crianças e as tragédias que dá pra evitar. Mês passado eu tava revisando um acampamento novo no Colorado, andando pelas instalações com a diretora. Chegamos no lago lindo e cristalino cercado de pinheiros. A diretora explicava os protocolos de natação quando a gente ouviu gritos na água. Um conselheiro soprou o apito na hora e os salva-vidas se posicionaram. Em 30 segundos o pessoal já tinha confirmado que era só brincadeira de criança. Mas responderam mesmo assim. Conferiram. Tempo de resposta. Ótimo. Eu falei pra diretora. Ela sorriu. A gente leva a segurança a sério aqui. Um dos nossos treinadores contou uma vez a história de um acampamento que não conferiu gritos e uma garota se afogou. Essa história nunca mais saiu da minha cabeça. A gente sempre confere, não importa o que. Senti um nó na garganta. A história da Lilia, que eu contei centenas de vezes, tinha chegado ali. Tinha influenciado os protocolos daquela diretora, tinha talvez de um jeitinho pequeno salvado alguém. Isso é bom, eu consegui dizer. É o jeito certo. Enquanto dirigia para casa naquela noite, pensei no Nathan Greer, onde quer que ele esteja agora vivendo com o que fez. Pensei nos outros conselheiros que ouviram os gritos e não fizeram nada. Pensei em todos nós da Cabana 7 que ficamos nos beliches. Mas, principalmente pensei na Lily Morrison, de 17 anos, se afogando na água escura enquanto as pessoas ouviam e achavam que ela não valia a pena conferir, ela merecia mais, toda criança merece mais. E talvez, só talvez, depois de 36 anos de trabalho de treinamentos e mudanças de protocolo, a gente esteja finalmente chegando mais perto de um mundo onde o mais é o padrão e não a exceção. Com os anos passando como folhas ao vento, eu continuei minha jornada no mundo da segurança para jovens, mas aos 50 anos, o corpo começava a pedir uma pausa que a mente ainda resistia em conceder. Meu escritório em casa, em uma pequena cidade no interior de Massachusetts, estava repleto de pastas, relatórios e certificados acumulados ao longo de décadas. Jennifer, minha esposa, agora com os cabelos prateados e um sorriso que ainda iluminava meus dias mais sombrios, insistia para que eu diminuísse o ritmo. Connor, você já salvou mais vidas do que pode contar. É hora de viver a sua própria, ela dizia, enquanto preparava o jantar na cozinha aconchegante que havíamos reformado juntos. Mas como eu poderia parar? Cada e-mail de um acampamento agradecendo por uma auditoria, cada ligação de um conselheiro relatando como minha história os fez agir em uma emergência potencial,
Era um lembrete de que o legado da Lily ainda pulsava através de mim. Sophie, nossa filha, agora com 22 anos, havia se formado em gestão de emergências e trabalhava em uma agência federal que desenvolvia políticas para programas juvenis. Ela herdara minha determinação, mas temperada com o otimismo da juventude. Pai, você plantou as sementes. Agora me deixe ajudar a colher. Ela brincava durante nossas chamadas semanais. Ela estava baseada em Washington, D.C., envolvida em projetos que visavam padronizar treinamentos de segurança em todo o país. Eu me orgulhava dela, mas não podia evitar o aperto no peito ao imaginar os riscos que ela enfrentava. Não riscos físicos, mas o peso emocional de lidar com falhas humanas, como as que eu conhecera tão intimamente. Naquele outono de meus 51 anos, recebi um convite inesperado. Uma conferência internacional sobre segurança em acampamentos e programas recreativos, a ser realizada em Genebra, na Suíça. O tema era Lições de Tragédias Passadas, Construindo Sistemas Resilientes. Meu nome foi mencionado como palestrante principal, graças a um artigo que eu publicara anos antes sobre o impacto de vieses cognitivos em respostas a emergências. Jennifer me incentivou a ir. Vai ser uma chance de ver o mundo além dos lagos e florestas americanas. Ela disse com um brilho nos olhos. Eu hesitei. Viajar nunca fora meu forte. Preferia o terreno familiar. Mas aceitei, sentindo que era uma oportunidade de espalhar a mensagem da Lily para além das fronteiras. A viagem foi uma mistura de ansiedade e maravilha. Voar sobre o Atlântico me fez refletir sobre como minha vida se entrelaçara com aquela noite fatídica. Em Genebra, a conferência reunia especialistas de dezenas de países. Educadores da Austrália compartilhando sobre perigos em praias, psicólogos europeus discutindo trauma pós-incidente e administradores asiáticos falando de protocolos em campos de verão urbanos. Minha palestra estava agendada para o segundo dia e eu passei a noite anterior revisando minhas anotações, o coração acelerado como se eu fosse um novato novamente. Quando subi ao palco, o auditório lotado, cerca de 500 pessoas, me recebeu com aplausos educados. Comecei devagar, descrevendo o acampamento Água Clara sem nomes reais, mas com detalhes vívidos. A cabana escura, os gritos ecoando do lago, a autoridade do conselheiro que nos manteve inertes. Eu tinha 14 anos, eu disse, minha voz ecoando pelos alto-falantes. E aprendi naquela noite que a inação pode ser tão mortal quanto uma ação maliciosa. Nós ouvimos uma garota lutando pela vida, e porque um adulto nos disse que era só uma pegadinha, nós não fizemos nada. Ela se afogou, e o mundo perdeu uma alma brilhante. O silêncio no salão era palpável. Continuei, explicando os vieses. O viés de confirmação que fez o conselheiro interpretar os gritos como algo familiar. A falha nos protocolos que permitiu a complacência. Apresentei dados, estatísticas de afogamentos em acampamentos globais, casos semelhantes na Europa e Ásia, onde gritos foram ignorados por tradições de brincadeiras. Propus soluções. Treinamentos obrigatórios em reconhecimento de emergências, sistemas de verificação dupla e culturas organizacionais que incentivam a dúvida produtiva em vez da obediência cega. A palestra durou 45 minutos, seguida de perguntas. Uma mulher da Noruega perguntou sobre o impacto psicológico nos sobreviventes. Eu carrego culpa até hoje, admiti, mas transformei isso em ação. Terapia ajudou, mas o verdadeiro remédio é saber que minha história previne repetições. Oi. Um homem do Japão compartilhou uma tragédia similar em um acampamento de montanha, e nós trocamos contatos para colaborações futuras. Ao final, o aplauso foi estrondoso, e vários participantes se aproximaram para apertar minha mão, compartilhando como minhas palavras ressoavam com suas experiências. Aquela conferência mudou algo em mim. Voltei para casa com uma rede de contatos internacionais e uma sensação de que o legado da Lily agora se estendia pelo globo. Jennifer me recebeu no aeroporto com um abraço apertado. Você brilhou, não é? Ela perguntou. Eu sorri, exausto, mas revigorado. Nos meses seguintes, colaborei em um projeto transatlântico para um manual global de segurança, incorporando lições de diferentes culturas. Sophie se juntou remotamente, trazendo perspectivas frescas da geração dela. Mas a vida, como sempre, reserva surpresas. Aos 52 anos, durante uma auditoria de rotina em um acampamento na Califórnia, enfrentei um teste pessoal. O lugar era moderno, com lago artificial e protocolos rigorosos, mas durante minha inspeção noturna,
Eu sempre insistia em checagens após o anoitecer. Ouvi gritos vindos da área da piscina. Meu coração parou. Por um instante fui transportado de volta à cabana 7, os beliches rangendo, o tom desdenhoso do Nathan. Mas eu não era mais aquele garoto. Corri para o local, acionando meu rádio para alertar a equipe. Chegando lá, vi 2 adolescentes brincando na água rasa, fingindo se afogar para rir. Os salva-vidas já estavam intervindo, seguindo o protocolo. Investigação imediata, sem suposições. A diretora do acampamento, uma mulher chamada Helena Ramírez, me encontrou depois. Você agiu rápido, Connor. Mas era só brincadeira. Eu balancei a cabeça. Exatamente por isso que conferimos. Porque um dia pode não ser. Ela assentiu. E mais tarde, em uma reunião, compartilhei a história da Lily. Seus protocolos salvaram alguém hoje? Talvez não, mas eles previnem o pior. Aquela noite me abalou, trazendo pesadelos antigos, mas também reforçou minha resolução. Aos 53, Jennifer e eu decidimos adotar uma segunda criança. Sophie era adulta agora, e sentíamos que podíamos oferecer um lar a alguém que precisasse. Escolhemos o processo de adoção internacional e, após meses de burocracia, trouxemos para casa um menino de 10 anos chamado Mateo, do México. Ele chegara de um orfanato com histórias de negligência que ecoavam minhas próprias memórias. Mateo era quieto no início, com olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Eu via nele o garoto que eu fora, desconfiado de autoridades, mas ansioso por conexão. Integrar Mateo à família foi um desafio e uma bênção. Eu o levei para aulas de natação, supervisionando cada sessão com o zelo de um pai que sabia o quão traiçoeira a água podia ser. Jennifer ajudava com a adaptação escolar, enquanto Sophie visitava nos fins de semana, tornando-se a irmã mais velha protetora. Pai, você está sendo paranoico de novo. Sophie ria quando eu checava 3 vezes os protocolos da escola de Mateo. Mas ele prosperava. Aprendeu a nadar como um peixe, fez amigos e começou a sorrir de verdade. 1 ano após a adoção, aos 54, sofri um pequeno susto de saúde. Uma arritmia cardíaca detectada em um check-up rotina. O médico recomendou redução de estresse, o que significava considerar a aposentadoria. Jennifer insistiu. Você deu o suficiente, Connor. Agora é hora de nós. Relutante, comecei a transferir minhas responsabilidades para colegas mais jovens, incluindo Sophie, que assumiu liderança em vários projetos. Meu último grande trabalho foi coautoria de um livro. Gritos Ignorados. Lições de uma noite que mudou tudo. Nele, detalhei não só a tragédia do acampamento Água Clara, mas histórias globais semelhantes, com capítulos sobre psicologia, protocolos e histórias de sucesso, onde intervenções salvaram vidas. O lançamento do livro, aos 55, foi um evento modesto em uma livraria local, mas atraiu mídia. Entrevistas vieram, podcasts, jornais, até um documentário em produção. Pela primeira vez em décadas, falei publicamente sobre Nathan Greer. Ele não era um vilão, eu disse em uma entrevista. Era um produto de um sistema falho, mas sistemas podem ser consertados e pessoas podem aprender. Recebi uma mensagem surpreendente, do próprio Nathan, agora com 60 anos, vivendo em uma cidade pequena no Texas. Li seu livro. Sinto muito pelo que causei. Seu trabalho honra o que eu falhei em fazer, respondi com brevidade. Todos nós carregamos pesos. Use o seu para o bem agora. A aposentadoria veio aos 56, mas não foi o fim. Voluntariei em programas locais, treinando voluntários para escoteiros e clubes juvenis. Jennifer e eu viajamos. Visitamos a Europa novamente, desta vez como turistas, explorando lagos suíços sem o peso de palestras. Mateo, agora adolescente, se interessou por ecologia, inspirado pelas histórias de acampamentos. Quero proteger os lagos, pai, ele disse, e eu o apoiei, matriculando-o em cursos de conservação. Aos 57, uma crise nacional testou tudo o que eu construíra. Uma onda de incidentes em acampamentos, afogamentos, acidentes em trilhas, dominou as notícias, atribuídos a cortes orçamentários pós-pandemia. Sophie, agora em uma posição sênior, me chamou. Pai, precisamos de você. Voltei como consultor, ajudando a redigir legislação federal para padrões mínimos de segurança. Testemunhei no Congresso, compartilhando a história da Lily para ilustrar os custos humanos. O projeto de lei passou, estabelecendo treinamentos obrigatórios e fundos para auditorias.
Vitória que senti como um fechamento de ciclo. Mateus se formou no ensino médio aos 18. Eu, com 59, escolhendo estudar engenharia ambiental. Sophie se casou aos 30 com um colega da agência e nos deu nosso primeiro neto, uma menina chamada Lily, em homenagem àquela que moldara nossa família indiretamente. Segurando a bebê nos braços, chorei. Bem-vinda, pequena. Vamos mantê-la segura. Aos 60, Jennifer e eu nos mudamos para uma casa à beira de um lago calmo. Irônico, eu sei. Ali, escrevi memórias, refletindo sobre como uma noite transformara dor em propósito. Pensei nos gritos que ecoaram por décadas, não mais como assombração, mas como chamado para ação. O mundo mudara. Acampamentos agora priorizavam verificações, conselheiros eram treinados para duvidar e famílias confiavam mais nos sistemas que ajudei a construir. Mas o legado continuou. Aos 65, recebi um prêmio vitalício por contribuições à segurança juvenil. No discurso, falei para uma nova geração. Não ignorem os gritos. Conferam sempre, porque em cada criança há uma Lily esperando para viver. Sophie, agora diretora de sua agência, subiu ao palco comigo, Mateo ao lado. Jennifer aplaudia da plateia, orgulhosa. A vida seguiu. Netos crescendo, viagens, momentos tranquilos. Aos 70, ainda consultava ocasionalmente, mas o foco era na família. A tragédia do acampamento Água Clara, agora há 56 anos, não definia mais meu fim, definia meu começo. E em um mundo onde conferir se tornara padrão, eu finalmente encontrei paz. O lago fora de casa refletia o céu, sereno, como se sussurrasse: você fez o suficiente. Se você curtiu essa história, com certeza vai querer ver as próximas também.